Zé Carlos, bom dia. Nós abrimos o programa com esse projeto que vai ser votado agora, mais à noite aí na Câmara, que são os projetos, aquele projeto dos fios emaranhados e postes dependurados em postes. A pergunta que a Zezé fez, ela falou assim, Rose, por que está tramitando desde 2016 e não foi para pauta? Então, eu vou fazer essa pergunta para você, porque é um projeto tão importante. Por que demorou tanto? A cara dele. Não posso falar, ele está com essa cara. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia, Zezé. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer enorme estar falando com vocês. Infelizmente, aqui na Câmara, vocês sabem como é que as coisas tramitam. Projeto de extrema importância como esse, desde 2016, nós fizemos audiência pública, nós trouxemos aqui o pessoal da Vivo, o pessoal da CPFL, que é quem aluga os postes para as concessionárias, tantas aí, e se você for analisar, eu ainda hoje falei, porque um representante da CPFL me ligou, falando que se não dava para retirar o projeto, para que a gente pudesse discutir melhor. Eu falei, meu amigo, nós estamos discutindo isso desde 2016. Desde 2016 fizemos audiência pública, trouxemos aqui todos os responsáveis por essas fiações que tanto problema traz para a cidade de Campinas, para os transeuntes, para carro, para todo mundo, entendeu? Não tem como retirar, nós vamos votar e já esgotamos todas as conversações, entendeu? Então, hoje, se Deus quiser, nós votaremos esse projeto, que é de extrema importância para a cidade. Zé Carlos, eu falei para a Rose que a hora que eu vi esse projeto, assim, eu fiquei muito feliz. Quer dizer, a gente está indo para a segunda votação, eu espero que passe, espero que o Dario Saad sancione. Já tem um acordo com ele para sancionar ou ainda não? Não, mas esse acordo nós vamos estar conversando depois, deixa nós aprovarmos o projeto, se Deus quiser vamos aprovar, porque eu inclusive mandei cópia desse projeto para todas as cidades da região metropolitana, porque o problema é comum em todos os municípios, entendeu? Tá. Então eu pedi, a Americana já fez, já aprovou isso. Oi? O maior problema, você acha que é o jogo de empurra entre as empresas, porque as empresas utilizam o mesmo poste. Aí você tem lá telefonia, você tem CPFL, você tem um monte de empresas. E quando cai um fio, a gente liga para pedir, para consertar, e a gente não tem resposta. E aconteceu isso comigo, na frente da minha casa. Caiu um fio, ficou lá jogado, e eu liguei, ficou lá um tempão sem resposta. Você acha que é o jogo de empurra que vai piorar, e essa exigência de identificar vai resolver alguma coisa, ou você acha que não? Claro, eu acredito que sim. Nós temos um prazo para a CPFL, a responsabilidade é da CPFL. É ela que aluga os postes, são dela. Nós já falamos lá atrás, em 2016, durante as audiências públicas e as reuniões que nós fizemos, que a CPFL deveria colocar em cada poste, aquele fio pertence a quem? Um cabinho, sei lá, alguma coisa de aço, uma plaquinha que identifique de quem é aquele cabo. Entendeu? E aí, o que acontece? Nós temos um problema de toda a natureza. Deve ter um monte de cabo ainda da Telesp, da Vivo, entendeu? Nesses postes pendurados. E a nossa preocupação, além do visual horrível, né? Esse emaranhado de cabo, pode ter um cabo desencapado aí, energizado, esses cabos que caem no solo ou em cima de carro, como já aconteceu em vários lugares. Isso, e aqui é quinta-feira, gente. Gente, deixa eu colocar aqui, o Rossini também entrou na nossa sala, hoje nós estamos cheios de convidados. Vereador Rossini, bem-vindo. Oi, Rossini, tudo bem? Bem-vindo ao programa. Bom dia, Rose, bom dia, Zezé, bom dia, meu presidente, Zé Carlos. Eu estava numa reunião e vi só. Bom dia. Tá certo. Nós estamos falando do projeto de vocês, que vocês apresentaram em relação à CPFL, né? E eu fiz uma pergunta para o vereador, pro presidente da Câmara, eu vou fazer para você também. Por que demorou tanto para esse projeto ir para a pauta, já que é um projeto tão importante para toda a comunidade aqui de Campinas? Bom dia. Na verdade, assim, demorou porque a gente fez várias reuniões, fizemos debates, ouvimos a CPFL,
todas as empresas de telefonia, operadoras de cabo, e havia alguns ajustes do ponto de vista legal aí para serem superados. Basicamente foi isso. A gente esperava até 2016, mas desde 2016... para você ver como é que é. Eu acho que é a CPFL que não queria que fosse votada e a Câmara atendeu a esse não, Zé, deixa eu intervir. O mesmo pedido feito hoje. Na realidade, não é, viu, Rotini, deixa eu só explicar, não é a CPFL que tinha feito nenhuma inversão aí para que a gente não votasse o projeto. O projeto, não sei por que ele não veio para a Câmara, ele já estava instruído, aí depende da presidência colocar o projeto. Sim. Infelizmente é essa, não adianta a gente ficar balançando daqui, balançando dali, que a realidade é essa, tá? Esse projeto ele já poderia ter vindo para a pauta, né? Nós fizemos sim, o Rossini sabe disso, nós fizemos várias reuniões com todas as concessionárias que alugam os postos da CPFL. O projeto estava belezinha, instruído para vir para o plenário da Câmara. Aí depende da presidência, que ocupa a presidência do Legislativo. Nós temos que ser franco. Não adianta a gente querer fazer subterfúgio aqui para querer. Então, e depois eu falei com o Rossini, está na hora de nós botarmos o projeto. E aí, porque o próprio pessoal da região metropolitana, como eu sou presidente do parlamento metropolitano, eles me falaram, Zé, como é que vocês fazem lá com os fios dos emaranhados do poste que caem no solo e coisa desse tipo? Eu lembrei do projeto. Eu falei, aí eu chamei o Rossini, falei, Rossini, vamos botar aquele projeto em votação. Entendeu? E mandei cópia dele para todas as cidades da região metropolitana. Entendeu? Rossini, então, nós não temos aqui. Mas é isso que aconteceu. Mas fica aí, Zé Carlos. Rossini, durante as audiências, qual é o posicionamento das empresas? O que elas diziam? Qual que é a dificuldade em atender tão rapidamente a população quando faz uma denúncia, quando pede uma ajuda porque o fio está caído lá no meio, na frente da casa e tem que ficar semanas esperando a boa vontade dessas empresas? Qual que foi a justificativa delas? Na verdade, Rose e Zezé, todas elas falam que fazem essa substituição quando tem um problema, são acionadas, né? Elas falavam, é só ligar, mas não é verdade isso que acontece. A justificativa não era que não atende, elas falam que atendem quando são acionadas. O problema que a gente encontrou e que o projeto tenta resolver, nós precisamos responsabilizar alguém. Como a CPFL é dona dos postes e existe uma resolução conjunta da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a Anatel, Agência Nacional de Telefonia, que obriga a CPFL a ceder, a compartilhar os postes, inclusive as empresas, antes de instalarem, têm que fazer um projeto, pedir permissão. Então a CPFL conhece, tem controle e cobra o aluguel do compartilhamento dos postes. Então, na nossa ótica, ela é responsável por cuidar disso. Então o projeto prevê isso, responsabilizar a CPFL e também as empresas que se utilizam. Acho que o Rossini caiu. Houve problema com o Rossini. É que ele está no carro, né? Ele não caiu, não. O celular dele Gente, a CPFL também, para que ela vai ser responsabilizada. Ela deve acionar as empresas, nesse caso, e se não fizer, ela faz o que tem que fazer, corta, tira. E manda a conta, o que não podemos é continuar. Não podemos é continuar essa bagunça, esse descaso, porque até assim, 156, se ligar no 156 da prefeitura, a prefeitura fala, não, o problema não é com a gente. Se ligar na CPFL, ela fala, não, esse não é comigo. Aí para achar o operador, eu não sei. Então a gente tenta disciplinar e responsabilizar quem de direito para resolver esse problema aí. Que além do ponto de vista estético, que é feio e tal, tem isso que o vereador Zé Carlos falou, oferece risco. Já houve acidente de moto. Quinta-feira passada, o casal, Rossini, passada, o casal
o fio enroscou no pescoço do motorista. É brincadeira isso. Então, não dá. Isso, eles estão brincando com a gente. Então, a ideia é acabar com isso. Antes tarde do que nunca. Eu também gostaria que isso tivesse sido resolvido antes, mas vamos enfrentar o problema agora. Que ótimo. Olha, Zé Carlos, quero parabenizar por você ter colocado essa questão aí na pauta, porque essa questão é uma questão, gente, eu cubro cidades em Campinas há muitos anos, há muitos. E assim, desde sempre essa é uma questão. Eu não sei quantas matérias já foram feitas, na época que eu estava no Correio Popular, em outros lugares, sabe, mostrando a dificuldade da população em relação a esses fios caídos e que ninguém estava nem aí. Então, olha, eu imagino que colocar isso na pauta, como o Zé Carlos colocou, é uma coisa que demanda coragem, porque o lobby deve ser muito forte para deixar tudo como está. Zé Carlos, parabéns. Viu? Olha, ô Zezé, tem um ouvinte aqui, lembrando que poderia ter pedido urgência do projeto nesse período ou usado o regimento interno, artigo 144. E agora? Como que vocês me respondem? Não, mas, viu, Rosi, deixa eu te falar, nós tivemos que superar um parecer inicial da Procuradoria da Casa que dizia que esse projeto era inconstitucional. Por conta da autoria. Não é por conta da autoria. É porque eles acham que o município não pode interferir nas relações das concessionárias, que isso aí é matéria federal. Aí nós tivemos que buscar jurisprudência, outros exemplos. Acho que o vereador sumiu de novo. Tá muito ruim a conexão dele. O Rossini está de carro, né? Então ele está participando através do... Oi, andando de carro. Só para precisar, nós não estamos interferindo nas relações comercial da CPFL com as outras operadoras. O que nós estamos cuidando é uma postura municipal. É uma questão, o poste está no solo público, o cabeamento oferece risco ao trânsito, ao pedestre, à segurança. Então, isso é competência do município. Então, nós tivemos que desenvolver essa argumentação para superar inicialmente o problema da ilegalidade. E isso demorou um pouco, e depois a coisa vai ficando meio esquecida, com toda a razão, né? Mas o importante é que não dá mais para continuar, a gente quer resolver agora. E o Zé Carlos, nosso presidente, como vocês falaram, ele teve peito, coragem e vontade política de botar na pauta. Tá joia. Gente, eu quero agradecer muito aos dois. Zé Carlos, pode concluir. Vai lá. Tem uma pergunta aí que a pessoa me fez através da Rosa, através de vocês, mas eu gostaria de dizer para essa pessoa, nós não pedimos nem urgência e nem 144, porque a partir do momento que nós vimos que o projeto já tem aptidão para ir para o plenário, eu coloquei. Então não precisou pedir 144 nem pedir urgência, entendeu? Eu já coloquei o projeto. Zé Carlos, quando a pessoa falou isso, ela não falou em relação à sua gestão, ela falou em relação aos últimos anos que vocês poderiam, como vereadores, ter usado o artigo 144 ou pedido urgência, entendeu? Sim. Nós poderíamos ter pedido urgência lá atrás, entendeu? 144, só que depois nós entramos na pandemia, agora em 2020, tá? Esse projeto, quando eu não era presidente, entendeu? E aí não podia pedir nem 144 nem urgência durante a pandemia, não esqueçam disso. Mas assim que eu assumi, que a gente foi buscar esse projeto, eu já coloquei ele em pauta. E outra coisa que tem que se entender é o seguinte, tem muitos vereadores, que é um direito deles, pedindo urgência e pedindo 144 em outros projetos, entendeu? Aqui na casa, e eu tenho que cumprir. Aí a minha autoridade para colocar o projeto em pauta, ela fica limitada. Porque se vocês analisarem, tem pedidos de 144 ou urgência em projetos de honraria. Mas eu, como presidente, eu tenho que acatar, que é prerrogativa do vereador. E aí outros projetos de grande relevância, eles vão ficando para trás, infelizmente, entendeu?
Entendi. Nós vamos até caçar esses pedidos aí para ver quem está pedindo isso para honraria. Mas, olha, eu quero agradecer muito o Zé Carlos, quero agradecer muito ao Rossini por ter comparecido aqui com a gente hoje para a gente tratar desse assunto que incomoda muito o campineiro. Um abraço para os dois, muito obrigada, viu? Obrigadão, Zé Carlos. Eu que agradeço a você. Obrigado, Zezé, obrigado, Rose, obrigado, Rossini. Estamos aí para fazer o melhor para o Campinas, sempre. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio Bandeirante.